Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pode se assentar em nome de Jesus. Quero falar hoje das marcas da igreja que Deus planejou, a marca da igreja que Deus deseja que se evidencie em todos os lugares onde uma igreja nasce, é plantada, é estabelecida pelo Espírito Santo. E nós vemos aqui, irmãos, as características da igreja primitiva. Veio o Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a igreja, todos começaram a falar em novas línguas, e línguas às vezes inteligíveis, línguas que podiam ser entendidas, e outros começavam a profetizar. Todos estavam cheios do Espírito Santo, e ali era evidente que Deus estava no meio deles, porque aquilo que estava acontecendo era um fenômeno que Pedro teve que se pôr de pé, porque pensavam que eles estavam embriagados. Mas Pedro, se colocando de pé, disse que aquilo era o que Deus havia prometido por meio de Joel, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que os jovens profetizariam, os velhos teriam visões e os servos teriam sonhos. E aconteceu, e o Espírito veio sobre a igreja. Uma multidão ficou: o que está acontecendo? E quando Pedro termina de pregar, muitos dizem: e agora, irmão Pedro, o que nós faremos? E Pedro diz: olha, se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E ali cerca de 3.000 almas se acrescentou à igreja do Senhor. Só que acontece algo interessante, porque haviam 3.000 almas, mas aquelas que estavam já na expectativa da promessa de Deus do Pentecostes. E aquela igreja, ela se formou, ela se reuniu, mas logo, irmãos, todos que olhavam para aquela igreja viam essas características que acabamos de ler. A primeira, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja do Senhor, ela tem um compromisso imutável e inalterável com a palavra de Deus. Se você, como cristão, eu já preguei isso aqui, não ama a palavra de Deus, tem algo muito errado com sua fé, tem algo muito errado com o seu relacionamento com Deus, porque, como nós estudamos aqui, lâmpada para os pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119 e 105. Jesus disse: olha, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade que nos santifica, que quando nós nos conformamos a ela, Cristo aparece em nós para o mundo e para nós mesmos. Então a igreja primitiva, ela tinha um compromisso com a verdade ensinada pelos apóstolos, e o que os apóstolos ensinavam era o quê? A palavra de Cristo. Lembra lá da ordem de Mateus 28? Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha o que Jesus disse: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho
dito, ensinado. Lembra que aqui ainda não havia apóstolo Paulo. Lembra que aqui, nesse exato momento histórico, o apóstolo Paulo ainda não havia sido convertido. Então, quando fala da doutrina dos apóstolos, claro que conta depois com a doutrina do apóstolo Paulo, mas está falando dos ensinamentos de Pedro, de Tiago, de João e dos demais discípulos. A igreja perseverava em estudar a Bíblia e praticar a palavra de Deus. E olha, hoje em dia, irmãos, eu já falei isso aqui, o diabo por muitas vezes tentou destruir a Bíblia e continua tentando destruir a Bíblia em muitas sociedades que são hostis ao Evangelho, que é proibido ler a Bíblia. Mas nós aqui no Brasil temos a liberdade de ler a Bíblia, mas o que o diabo faz? Tira o interesse dos crentes de ler a Bíblia e coloca um monte de distração no crente para que ele desanime de pegar essa Bíblia e ler, porque o diabo sabe que quando um crente lê a Bíblia, pratica a Bíblia, a luz de Cristo resplandece, o cristão é fortalecido, e ele, quando ataca para derrubar, encontra ali as fortalezas do Evangelho, sustentando o cristão que tem compromisso com a palavra de Deus. A igreja primitiva, ela era firme porque a palavra de Cristo estava em seus corações e elas não abriam mão disso. Essa é a primeira evidência. A primeira característica que eu e você precisamos entender, que a igreja de Cristo deve evidenciar, é o compromisso com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, e que depois foram passados também pelos apóstolos. Segunda característica, elas perseveravam, a igreja primitiva, olha, na comunhão e no partir do pão. Sabe o que é comunhão? Eles se amavam, eles buscavam o bem-estar um do outro. Eles não se consideravam como eu sou maior dessa igreja, eu devo ser o centro das atenções daqui, eu sou mais antigo aqui. Não, eles entendiam que você é meu irmão e eu tenho uma missão de te ajudar, porque o amor de Cristo está em meu coração e me impele a fazer isso, a você viver em paz com Cristo e a viver os planos de Deus e juntos chegarmos no céu de glória que Ele tem preparado para nós. Se uma igreja não tem comunhão, ela não está caminhando nas pisadas do Senhor Jesus Cristo. Se uma igreja está reunindo um povo que se degladia, que se mata, que fala mal um do outro, significa que quem está regendo aquela igreja é a própria carne e o diabo, e não o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está sobre o crente, quando o Espírito Santo está dirigindo uma igreja, é impossível esses costumes demoníacos prevalecer, porque onde Jesus está prevalece o amor, onde Jesus está prevalece a comunhão. Por quê? Porque o amor de Cristo que habita no seu coração me faz querer que você viva o melhor de Deus para a sua vida, me faz querer sacrificar a minha vida para te abençoar, me faz querer pensar se você está bem, se você precisa de alguma coisa, de lembrar de você na oração. Uma igreja que não tem comunhão é uma igreja que não está caminhando nos passos de Jesus. E isso, irmãos, lá fora as pessoas brigam por inveja, ciúme, egoísmo, mas aqui não é lugar disso. A igreja de Cristo, ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém. Aqui o único é Jesus, mas quem caminha com Jesus se importa com o seu próximo. Jesus disse: olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E depois ele falou o seguinte: olha, e todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Será que as pessoas lá fora sabem que você é discípulo de Jesus? Será que as pessoas que convivem comigo sabem que eu sou um discípulo de Jesus?
Eles sabem talvez porque eu disse que eu sou crente. Mas será que eles sabem porque eles têm visto o amor de Deus na minha vida? Aonde o Espírito Santo não governa a intriga, a mentira, a egoísmo, a fofoca, a intriga, a contenda, a ciúmes. E isso é um veneno, irmãos, que o diabo gosta de disseminar na casa de Deus. O diabo começa a dizer: olha como é que ela te olha, te olha diferente, está com inveja de você, está com ciúme de você. E aí começa o murmúrio. Mas aqueles que estão cheios do Espírito Santo, aqueles que estão caminhando nos passos de Jesus, que ama, primeiro, ele é longânimo, ou seja, ele é tardio em se irar. Segundo, ele busca sempre a reconciliação quando falha, porque você vai falhar um dia comigo e eu vou falhar um dia contigo, mas a comunhão que nasce do amor me faz sempre olhar para você: meu irmão, me perdoa se eu te ofendi, minha irmã, me perdoa se eu te ofendi. Por quê? Porque eu quero o seu bem, eu quero o seu bem, você quer o meu bem. A igreja de Cristo, ela é unida pelo vínculo da paz do Espírito Santo, mas isso só ocorre quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Quando qualquer outra coisa nos guia que não seja o Espírito Santo, a comunhão é impossível. Porque a carne vai querer fazer uma coisa, um vai querer fazer outra, outro vai querer outra, e não vai haver unidade. Por quê? Porque na comunhão nossa aqui é para quê? É para que todos juntos, com um só propósito, um só objetivo. E qual é esse objetivo? A glória de Cristo Jesus, que o nome do Senhor seja exaltado, que o seu reino seja promovido até aquele grande dia, aonde chegaremos na largada final, lá no céu de glória. Então olha que marca tremenda da igreja primitiva: eles eram unidos, havia comunhão, meu irmão. Essa igreja aqui, nós precisamos buscar a comunhão uns com os outros. Não existe amiguinho mais próximo, não existe panelinha. Quem forma a panelinha é o diabo. Existe um corpo comprado pelo sangue de Jesus, e que juntos devem viver em comunhão e alegria para viverem os planos de Deus juntos. Até os dons, olha que coisa tremenda, até os dons, a Bíblia vai dizer que é para a edificação de quem? Quem lê a Bíblia aí? De quem, irmão Lorival? Da igreja. Os dons que Deus dá: o irmão sabe pregar, o irmão sabe louvar, o irmão sabe fazer bolo, o irmão ele sabe servir melhor do que outros, o outro tem dom da administração melhor do que o outro. É para quê? Para me sentir superior, meu irmão? Não, é que cada um em diferentes dons nos complementamos num só corpo, para que esse corpo viva em excelência o propósito de Deus, e juntos, cada um naquilo que Deus estabeleceu, vivamos o propósito e o plano de Deus. Se você não aprender isso, presta atenção, se você não aprender que a igreja é lugar de comunhão e não de divisão, talvez um dia Deus possa até te encher do Espírito Santo, e eu creio que quando Ele enche, isso sai do coração. Mas se nós não aprendermos isso o mais rápido possível, quantas pessoas, irmãos, não gosto desse pastor, vou sair da igreja. Não gosto dessa irmã, vou sair da igreja. Não gosto do tipo de louvor que é cantado nessa igreja. Não gosto disso, daquilo. O nosso alvo é Jesus. E quando toda a igreja juntos estão cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo nos faz dar mão uns aos outros e falar: meu irmão, vamos seguir firme, caminhando em direção à Nova Jerusalém. Aleluia.
Vamos lá, vamos continuar. A outra marca da igreja. E nas orações, final do versículo 42. Olha que coisa linda. A marca da igreja não era que ela pulava toda hora, não era que ela tinha vento toda hora, era um povo que orava, era um povo que se derramava aos pés do Senhor. E é tão tremendo, meus irmãos, que mais à frente diz que quando eles estavam reunidos, moveu-se o lugar. Que poderosa comunhão eles tinham. Meu irmão, aquela igreja tinha comunhão, mas aquela igreja orava, clamava, ficava ali aos pés de Cristo. Senhor, opera, Senhor, faz, Senhor, realiza, Senhor, manifesta o teu poder, Senhor, estamos aqui, nos sustenta. Meu irmão, a igreja orou quando o apóstolo Pedro estava preso. Deus enviou o anjo e libertou Pedro do cativeiro. Olha que poderosa em oração era aquela igreja. Talvez muitas pessoas dentro da casa do Senhor, e até mesmo daqueles tempos, não eram eloquentes em palavras, não sabiam se pronunciar em público, mas sabiam conversar com Deus, mas sabiam orar. Porque enquanto o irmão cheio do Espírito Santo prega, aquele que ora está clamando, e Deus, por meio da sua oração e da pregação do irmão, vai operando e trabalhando, e vidas são transformadas, vidas são salvas, libertas. Enquanto a igreja está intercedendo, Deus está enviando seus exércitos de anjos, operando em lares, cidades, bairros. Meu irmão, a oração não tem limite, porque não há barreiras para a igreja que ora. A igreja que ora prevalece. O crente que ora prevalece na tribulação, prevalece na batalha, prevalece na luta. Mas quanto tempo você tem orado ultimamente? Eu sei que eu preciso orar mais. O momento mais importante da igreja é quando ela ora. Mas sabe o que acontece hoje? Quando bota um cantor gospel, fulano de tal, que cobra um cachê de 20 mil reais para cantar 30 minutos às vezes, 40 minutos num show, lota. Agora você bota lá uma placa, olha irmãos, reunião de oração. Você ouve só o vento, o barulho dos carros, as cadeiras vazias. Olha a diferença da igreja lá do começo para o que está acontecendo atualmente. A igreja lá daqueles dias, quando falava oração, eles não pensavam duas vezes, já estavam lá, corriam para a reunião, corriam para estar um com o outro, não conversando, não falando baboseira, mas orando, até que os céus se abrissem, Deus descesse e fizesse maravilhas na terra. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Essa congregação, você, eu, Deus quer que a marca dessa igreja, quando alguém entrar aqui, que saiba que esse povo é um povo que ora. Somos poucos, mas somos um povo que ora, que dobra os joelhos, que clama, que se derrama aos pés de Cristo, que chora, que crê que orando Deus fará coisas impossíveis acontecerem, que orando Deus curará os enfermos, que orando Deus visitará os enfermos nos hospitais, os presídios, aqueles que estão presos em vícios, em cadeias das trevas, porque quando a igreja entende que é a oração que ela vence, que é por meio da oração que ela vence, meu irmão, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Continuando, que a hora já voou, vou me adiantar aqui. Mas olha o que diz: em cada alma havia temor. Sabe o que é temor? É não tratar a Deus como se fosse qualquer outra coisa comum. É não chegar na igreja e ficar brincando como se estivéssemos num parque de diversões.
é não pegar essa palavra e tratá-la como um objeto, um amuleto. Temor a Deus é ter reverência, respeito, é pensar em Deus em cada atitude. Será que Deus está se agradando disso? Será que Deus está se agradando das palavras que estou falando? Será que Deus está se agradando dos pensamentos que eu tenho tido? Será que Deus está se agradando das minhas atitudes, das minhas ações, das minhas reações? Temer a Deus é ter Ele como aquele que está me vendo em tudo que eu faço, e ter a consciência que eu devo a Ele o respeito e reverência que lhe é devido, porque Ele é Deus e em meu coração o Espírito Santo já me convenceu que Ele é digno de que tudo que eu faço, toda a minha vida deve promover a sua glória, deve honrar o seu nome e deve agradá-lo. Se você encontrava um crente naquela época, você não via eles brincando com as coisas de Deus, você via temor. Temor aqui não é medo de que Deus me castigue, é reverência, é consciência de que Deus está aqui, está me vendo, de que Ele deu a sua vida por mim, de que Ele morreu na cruz por mim, e eu não posso brincar com o nome dEle, eu não vou insultá-lo, porque Ele é merecedor de glória, honra e louvor. E hoje em dia, fazem piada com as coisas do Senhor, brincam com as coisas de Deus, tratam as coisas de Deus como se fosse qualquer coisa. Temor é a marca de quem tem andado com Deus. Em Provérbio diz que o temor do Senhor é o princípio de quê? Da sabedoria. Quer ser sábio? Aprenda a temer a Deus. Quer ter sabedoria? Começa pelo temor do Senhor. Continuando. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comunhão. Olha que coisa tremenda. Uma igreja que obedece a palavra, uma igreja que tem prazer em ter comunhão, uma igreja que ora. O que você acha que qual é o resultado disso? Você acha que Deus vai reter sua mão? Pelo contrário. Quando uma igreja está no centro da vontade de Deus, meu irmão, o Espírito Santo sem reserva se manifesta. Quando a igreja está no centro da vontade de Deus e para de brincar com as coisas de Deus e realmente se compromete a viver para a glória de Deus, da maneira de Deus, o Senhor faz maravilhas. Ou seja, esses homens e irmãos em Cristo, eles não contavam histórias do que estava acontecendo outrora, eles viviam as maravilhas de Deus cotidianamente, porque eles viviam conforme o plano de Deus para a igreja do Senhor e para suas vidas como indivíduos. Você quer que essa igreja aqui, Deus faça milagres? Você quer que aqui aconteça maravilhas do Senhor? Então você e eu precisamos nos alinhar com a vontade de Deus, nos ordenar dentro dos princípios e planos do Senhor. Senão seremos sempre uma barreira para o agir do Espírito Santo nesse lugar. Lembra de Acã? Josué saiu sem consultar ao Senhor e foi lá, a cidade de Ai é pequena. Vou pegar aqui um pouquinho, um exército pequeno, é uma cidade pequena, vamos conquistar fácil. Foi lá. O que aconteceu? Israel, em maior número, perdeu. E aí Josué rasgou as vestes. Meu Deus, o que aconteceu? Deus falou: ó, tem pecado aí, alguém pecou. Aí jogaram sortes e encontraram que o pecado estava na casa de Acã. Por causa de um homem, Israel perdeu. Por causa de um pecado oculto, Israel não prevalecia contra o inimigo. Nós somos um povo. Se nós não viermos para a casa de Deus, se nós não vivermos em santidade, se nós não vivermos de verdade o que Jesus quer que a gente viva e ficar brincando de ser crente, seremos uma barreira, ao invés de ser
uma ponte, um canal de Deus. Preste atenção nisso. Queridos irmãos, depois eles dizem que, vai dizer, olha que coisa linda, eles vendiam as propriedades para que outros pudessem, olha, você está necessitando, eles investigavam, olha, o irmão ali está precisando de uma casa, aí o outro vendia ou dava uma casa, aquele irmão está precisando de comida, eles vendiam, ou seja, eles cuidavam um do outro, que coisa mais linda. E aí, olha o que vai dizer a Bíblia, que eles caíram na graça do povo, vivendo dessa maneira, para terminar aqui, o povo observando, porque eles viviam totalmente contrário àquilo que o mundo vivia. Eles não viviam como o mundo, eles não falavam como o mundo, eles não pensavam como o mundo, eles não agiam como o mundo, eles andavam como filhos de Deus, caminhando, ainda que em suas imperfeições, eles seguiam as pisadas de Jesus. Todos sabiam que ele era um discípulo de Jesus, e isso foi um impacto tremendo naquela sociedade. Isso impactou a sociedade, porque a vida que eles viviam e a maneira que eles se comungavam era extraordinária, meu irmão. E isso é o que Deus quer que a igreja seja. Esse é o papel da igreja. Mas quando o mundo olha e vê o mundo dentro da igreja, meu irmão, acabou. Mas quando a igreja anda nos passos de Jesus, quando ela pratica os mandamentos do Senhor, quando ela está dentro do propósito de Cristo Jesus, meu irmão, o mundo vê, as pessoas lá fora percebem, ali vai um povo diferente, ali vai um povo que genuinamente é de Deus. O que estão dizendo lá fora ao nosso respeito, como igreja? E se estão dizendo o que estão dizendo, por que estão dizendo o que estão dizendo? Então, irmãos, apresentei hoje algumas características da igreja primitiva, para que você e eu possamos refletir se nós aqui dessa congregação, você e eu, estamos dentro dessa descrição de como era a igreja do início. Amém? Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus.